Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele tem um jeito meio tímido e se considerava até recentemente nerd, mas ele é mais ou menos assim, ou foi. Já esteve inclusive à frente de uma banda de punk e chegou a gravar um disco. Quase todas as noites ele se coloca atrás do balcão do Frank Bar no Hotel Maxud Plaza para preparar alguns dos melhores drinks da cidade. Seu talento é claro, não passou despercebido. Foi eleito 3 vezes o melhor bartender por Veja São Paulo Comer e Beber. Em 2019, a publicação consagrou ainda o bar como o melhor bar de drinks da capital. Eu tenho o prazer de receber Spencer Amireno Jr. Muito bem-vindo, Spencer. Obrigado, Arnaldo. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Que legal. E a gente tem aqui na mesa, vou começar, olha, azar de vocês que estão aí do outro lado, porque tem um drink lindo aqui. Spencer, que drink é esse? Esse é um New York Sour, também chamado de Continental Sour ou Southern Whiskey Sour. Ele nada mais é do que um sour de whisky, um drink um pouco azedo de whisky, com um topping de vinho tinto, que na época que ele foi criado, em 1880, se chamava isso de Claret Snap. E o engraçado é que... Nossa, quantos nomes! Sim, o engraçado é que esse vinho, ele não é um Claret, nunca foi. Eles chamavam qualquer vinho tinto assim. Eles, os ingleses. Os americanos. Esse drink ele foi inventado em Chicago e ele mudou o seu nome para New York Sour quando um bartender de Manhattan tomou posse e popularizou. Ele até então não era conhecido? Não era. E foi em Nova York que a coisa se espalhou. Sim. É uma delícia. Agora, essa é a receita original ou você deu uns pitacos? Sim, eu dei uns pitacos. No lugar do açúcar, eu usei um açúcar de baunilha, né, que nós fazemos, que eu produzo. E essa cereja que você tem aí, ela é aquela Brand Cherry. É uma cereja encharcada, no caso, em 2 licores. Licor de cereja e licor de laranja. A cereja ainda eu não provei, minha gente, mas o drink tá uma delícia, o que é um convite para que as pessoas sentem-se no balcão do Frank Bar, né, numa daquelas confortáveis cadeiras de couro e conversem com Spencer e tomem essa delícia. Conta pra gente aí como que é a relação com o cliente, já que a gente senta e fica de frente com o bartender para conversar e beber. Primeiro eu quero falar que é uma honra fazer um drink pra você. Obrigado. Tô muito feliz de ver você beber o meu drink. Atender o cliente no Frank Bar, no Maxud, é algo muito especial, muito legal. Costumam dizer que ali é uma bolha, né? Que parece que você vai para outra dimensão quando você entra naquele bar com aquele teto baixo. É uma troca inexplicável, né? Uma troca de energias, de informações e, obviamente, de sabores e aromas. Bar, em geral, tem uma coisa de moda e eles têm uma dificuldade em sobreviver, não? Com certeza absoluta. Você falou com toda a propriedade do mundo. Todo bar tem essa extrema dificuldade. Nós, desde o começo, nosso planejamento foi criar um conceito sólido, um conceito que durasse. Por isso que eu acredito que estamos colhendo e o bar continua com uma ótima demanda, aparecendo, estamos bem. Vocês são reconhecidos, né, pela qualidade do trabalho. Sim, é exatamente essa que é a nossa base, a qualidade tanto do produto que a gente está vendendo quanto da maneira, né, que a gente vende. Nós focamos muito, muito no coquetel e na hospitalidade. Esses são os pilares pra gente. Eu queria voltar no passado, né? Eu queria entender um pouco, você já se considerou um nerd, estudou no Colégio Bandeirantes e tal, você se considerava retraído? Você era tímido? E como que é de conviver com essa timidez e ao mesmo tempo, né, ter uma banda punk? Que legal. Eu era tímido e ainda sou tímido. Mas assim, quando você está tanto no bar quanto tocando com a banda, você não é você. Você abraça um personagem. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Quando eu dou treinamentos, eu brinco com aquele lance da chavinha, né? Que você muda a chavinha.
Você vira outro personagem. E aí fica um pouco mais fácil. Existe, então, um Spencer Amereno Jr. que é pessoa jurídica e outro que é pessoa física? Você lida bem com esses dois personagens? Sim, sem dúvida. É isso. Eu sempre falo, existe, quando eu vou dar treinamento, aula, você é bartender e a pessoa, a sua vida pessoal. Quando você pisa no bar, ou no caso que você citou, quando eu tinha banda no palco, você vira outro personagem. Como você disse, pessoa jurídica. Você começou a vida como garçom, na realidade, depois que você virou bartender, né? Como que foi essa mudança na sua cabeça? Aliás, antes disso, uma coisa maluca que talvez as pessoas não saibam, ele trabalhou ainda adolescente numa loja de skates na Galeria do Rock. Como que você apareceu lá para pedir esse emprego? Que legal. Sim, eu comecei como garçom na Central das Artes, na Pompeia. Que não existe mais, né? Não existe mais. Aí logo me tornei bartender, né? Eu trabalhava 2 horários, de dia eu era garçom, de noite eu era bartender. Mas meu primeiro emprego, com 17 anos, foi de vendedor na Galeria do Rock. O que me ajudou, porque eu já lidava com o público. Ah, você já tinha essa vontade? Tenho certeza absoluta que eu tenho um dom muito grande de entregar carinho para as pessoas. Eu gosto de tratar bem as pessoas e respeitar as pessoas. Eu acho que essa foi a maior alavanca, assim, para minha carreira no geral. Entendi. E aí, Spencer, o seu primeiro trabalho em restaurante, como foi? O que você fazia quando você foi ser garçom? Eu trabalhava no almoço e assim, modéstia à parte, eu já me destaquei muito, porque eu tinha um carinho muito grande pelos clientes. Na minha opinião, nesse ramo que eu trabalho, que a gente trabalha, de A e B, de alimentos e bebidas, o mais importante é você ter carinho pelo cliente e tratar ele para ele se sentir na casa dele, como se ele estivesse na casa dele, de verdade. E isso eu acredito que eu tenho um dom muito grande para fazer. E eu acho que sendo garçom, sendo bartender, é a mesma coisa. Eu consegui fazer isso naturalmente. Isso aconteceu para mim naturalmente. Não foi algo que eu tive que me esforçar, estudar para fazer. Seu pai, aliás, eu fiquei sabendo, acho que na primeira entrevista que a gente fez lá pro Bons de Garfo, ele era professor de matemática no Mackenzie, onde eu dou aula, por acaso. Ele não ficou preocupado em você se tornar bartender e não ter futuro, achar que essa é uma carreira sem esperança? Porque imagina, um cara de exatas, né? Ele ficou muito preocupado, muito, muito. Ele ficou sem falar comigo. O meu pai, ele queria que eu me formasse em uma faculdade renomada, pública, de qualquer jeito. Esse era o sonho dele. Ele ficou muito bravo quando eu falei pra ele que eu seria bartender. Ele ficou sem falar comigo 1 mês. É verdade, isso eu não tô inventando. Ele passava por mim e não olhava na minha cara. E aí, quando a minha carreira despontou, virou, o que ele falava é, nossa, impressionante como você conseguiu. Até hoje eu acho que ele não assimilou isso direito, isso não entra na cabeça dele. Ele ficou orgulhoso? Ele é orgulhoso de mim, sim, porque ele sabe que eu sou muito esforçado, isso eu peguei dele. Mas ainda tem um gapzinho aí. Ele gostaria que eu fosse, sei lá, economista, alguma coisa assim. Entendo, é coisa da família mesmo, embora isso tenha mudado bastante. Eu tava fazendo um cálculo agora e você começou a fazer drinks em 2000. São 20 anos de carreira, rapaz. Como foi essa passagem de tempo? Sim, é impressionante como passa rápido, é impressionante. Foi, assim, muito legal, foi muito bom. Eu sempre, todos os lugares que eu trabalhei, eu gosto até hoje. Eu tenho um bom relacionamento com todos, inclusive a Central das Artes. Se você quer saber, você deve conhecer o Roberto, né, que era o dono. Até hoje ele passa de moto ali na Pompeia e ele acena pra mim. Então foi uma delícia, foi gostoso. Quando você faz o que você gosta de verdade, passa rápido e fácil. E você é autodidata, né? Você não fez um curso assim de... como tem até universitários hoje fazendo curso. Você recomenda as pessoas estudarem? Como que é isso? Como que é a formação do bartender? Eu recomendo estudar o máximo possível. Realmente eu tenho essa característica de ser autodidata.
Eu tenho muitos livros, eu devoro esses livros. Como você disse, eu tive essa época nerd, mas até hoje em dia eu ainda estudo, mas agora o meu foco é outro, né? É mais esse lance da gestão, do controle e tal. Já é um senhor de 42 anos, olha só. Exatamente. Ai, meu Deus. Você sabe tudo sobre mim, Arnaldo, que honra. Meu ídolo sabe tudo sobre mim, meu. A gente, quando traz alguém pra cá, tem que saber quem é a pessoa. Senhor, é uma brincadeira, porque as pessoas estão tão jovens hoje, o tempo passa muito rápido, e eu falo isso de cadeira porque sou mais velho. Então, é incrível. E é lindo observar quando uma pessoa consegue construir tijolo a tijolo uma carreira tão exitosa como a sua, né? Sim, foi muita luta, meu. Vou te falar uma coisa que eu acho que representou a minha carreira. Isso foi em 2005, se eu não me engano. Eu trabalhava, assim, trabalhar 2 horários, você sabe muito bem porque você entende tudo de restaurante. Em um restaurante é uma coisa, você trabalhar em um restaurante no almoço e em outro na janta é totalmente diferente. Eu jantava no ponto de ônibus. Eu trabalhava na Central das Artes de dia e de noite no Piola. Eu acho que foi o começo que a minha carreira estava virando. Eu batalhei muito mesmo, Arnaldo, de verdade. Tijolo a tijolo, como você falou. Mas aí você teve uma virada grande que foi pro Mini, né? Sim. E você trabalhou com um cara muito experiente lá, que era o Marcelo Serrano na época. Como foi essa experiência? Nossa, foi assim, super especial. Eu lembro que o Marcelo me ligou. E o Marcelo, ele era treinador de uma marca, e aí ele foi nesse restaurante no Piola que eu trabalhava, e nesse treinamento, quando eu vi ele chegando, eu falei, agora eu vou dar tudo de mim, porque eu sei que esse é um dos bartenders mais renomados, se não o mais renomado, então eu vou tentar impressionar ele, né? Você viu ali uma oportunidade? Total. Arnaldo, é o que eu falo pro meu filho. A gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Elas não são abundantes. Elas vêm e a gente nem percebe. E quem sabe olhar as oportunidades especiais é quem se destaca. Então eu vi exatamente ali uma oportunidade. Quando eu fiz um drink pro Marcelo, eu me entreguei assim de um jeito que eu nem consigo me expressar. E por que o Mini, que era um sucesso, é Mini mesmo que fala, né? Olha, Arnaldo, de verdade, não existe um jeito pra falar. Cada um é Mine, New York, Mini, Mini. Impressionante. E nada tá errado. Por que fechou, já que era um sucesso? E foi lá que você foi premiado pela primeira vez. Sim, foi um sonho pra mim ser premiado. Fechou por problemas de gestão. Ali era gestão, sim, não era a questão do sucesso. Na verdade, Arnaldo, eu vou me abrir e ser bem sincero para você. O Mini, ele era um bar. Eu quero citar esse nome, do Daniel Fialdini. O Daniel Fialdini, ele é um cara totalmente apaixonado pela coquetelaria. E ele colocou acima do lucro da empresa, da sobrevivência da empresa, a paixão que ele tinha. Ele queria trazer a coquetelaria para o Brasil, a alta coquetelaria para o Brasil. Essa missão ele tinha e ele foi até o fim. Só que, infelizmente, o bar, ele nunca, como empresa, foi uma coisa vantajosa, uma coisa boa. Só que, obviamente, a gente sabe, ele fez toda a diferença na coquetelaria brasileira, toda. Não, foi um bar ali decisivo na cidade de São Paulo, foi muito importante. Agora, você não gosta do termo mixologista, por quê, hein? Ai, Arnaldo, a gente vai ficando velho, a gente gosta de tudo, meu. Eu tive essa fase que eu não gostava mesmo. Por quê? Porque eu via alguns profissionais criando esse termo no Brasil, tentando separar bartender de mixologista. Todo bartender é um mixologista. Não tem como você ser mixologista sem trabalhar na barra 8 horas por dia, no mínimo. Então trouxeram esse termo para o Brasil, eu achei de uma maneira um pouco depreciativa, assim, tentando achar um significado nesse termo para criar um novo ofício de você
ficar em casa estudando e não precisar trabalhar e ser mixologista, o que é diferente de bartender. Digo, o que esse termo que foi criado no Brasil tentando separar bartender de mixologista. Não, mixologista é um bartender. Um mixologista tem que ficar com calo no pé, trabalhar 8 a 10 horas por dia, anos, lavar louça, levar lixo, sabe? Então, tentou-se criar um termo mixologista no Brasil totalmente distorcido, tentando-se significar com esse termo algo que não tem nada a ver com a essência. É uma espécie de consultor, que seria o cara que fica só criando remotamente? Mas para você ser um consultor, na minha opinião, Arnaldo, você tem que ter trabalhado muito e muito tempo, sabe? Você tem que criar calo no pé, como eu disse, suar a camisa, sabe? Saber trabalhar. Não adianta você ficar estudando em livros e na teoria e não saber a prática. Nosso ofício, tanto um bartender quanto um chefe de cozinha, ele tem que saber a prática. A gente só aprende o principal na prática. É óbvio, temos que estudar muito e muito. Só que a prática é o principal. Quero fazer uma recapitulação da sua carreira. Em 2012, quando você ganhou a primeira vez o título de bartender do ano, tinha um negócio chamado Black Shiso, que era um drink composto de gin, purê de amora, licor de frutas vermelhas, folhas de shiso, para quem não sabe, típico da culinária japa, né, da culinária japonesa, que eu amo, e que tem, eles chamam de manjericão japonês, mas não é um manjericão, tem um aroma incrível. Você também fez o portion número 3, number 3, e que era extrato de cenoura, decorado com um ramo de tomilho e umas bebidinhas que você vai contar. Depois, em 2014, quando você ganhou de novo o título, você já estava no Isola. E lá, você fez drinks como o Simple Man, que misturava o uísque americano, aliás, um pouco parecido com isso, vinho Marsala, Campari. Com isso, para que as pessoas não saibam, a gente está tomando aqui um New York Sour. Um dos 1000 nomes que tem esse drink que ele reinterpretou, né? E você colocava ainda no Simple Man Campari, Fernet, casca de grapefruit, se eu não estiver enganado, tiver tudo aqui na composição. E no Frank Bar você também criou os seus próprios drinks, né? Tinha um de nome engraçado, CMT, que tinha Jerez, tônica, cajuína. Cajuína é uma coisa muito típica do Brasil, lá do Nordeste. E mais uma vez entrava o shiso, dessa vez ao lado de gengibre tailandês, o galangal. Eu queria saber como que esse seu processo de criação, né? Como que você vai desenvolvendo? Você tem intenção de reunir, lançar um livro? O que vem por aí? Eu tenho essa intenção de lançar um livro. Eu acho que eu ainda tenho que trabalhar, tenho que ter um pouco mais de estrada para isso. Fiquei feliz de você relembrar todos esses coquetéis que foram muito importantes na minha carreira. E são só alguns, hein? Tem um monte de outros. Que bom, que bom. Então, o que esses todos que você falou, Arnaldo, têm em comum é a minha visão gastronômica sobre a coquetelaria. Eu acho que isso que foi o ponto que fez a minha carreira, os coquetéis, o que eu entrego dentro do copo, serem especiais, serem olhados de uma maneira diferente. Eu sempre tentei olhar o coquetel como se eu fosse um chefe de cozinha fazendo um prato. Mas originalmente você achava que coquetel não combinava com comida. Você mudou esse ponto de vista? Arnaldo, eu mudei, mas não muito. Não vou mentir para você. Na minha opinião, os coquetéis low alcohol harmonizam com comida. Eu acho que muito teor alcoólico queima suas papilas gustativas. Isso mata a comida que você vai consumir. Porque existe uma harmonia, uma harmonização de coquetelaria totalmente baseada em harmonização de vinho. Tempos atrás você participou de um programa que eu gosto muito, pelo qual eu tenho especial carinho. Aliás, um abraço para todos eles: Jacan, Paola, Fogaça, Ana Paula, a Marisa Mestiço, o pessoal do Masterchef. E você foi lá e tinha pratos para serem harmonizados com seus drinks. Essa era a obrigação dos cozinheiros, criar pratos para harmonizar com seus drinks. Você levou em consideração isso? Eram coquetéis gastronômicos, eles não deveriam ter muito álcool? Como foi esse processo? Sim, total. Quem me chamou foi a Paola, né? Quem deu essa ideia de me chamar para o programa, que foi assim
um ápice na minha carreira, óbvio. Com certeza, Arnaldo, é isso. Só me chamaram porque a Paola sabe esse enfoque que eu dou para todos os ingredientes que eu coloco no drink, como se eu fosse um cozinheiro. É a mesma coisa, o mesmo carinho de produção, eu ligo para os mínimos detalhes de temperatura, eu me baseio totalmente num chefe de cozinha. Eu falei isso para ela, embora eu nunca tenha a pretensão de ser um chefe de cozinha. Então o chefe de cozinha é o modelo só para o seu trabalho. É a inspiração, o modelo para o meu trabalho. Quando você fala de todos esses cuidados e assim, gente, para ele fazer aqui o drink hoje, recomendado pelo Saulo Yasuda, o repórter da minha equipe aqui de bares, são uma loucura a quantidade de coisas que ele trouxe. A mesa tá cheia, vocês vão ver nas fotos, tá um negócio lindo, né? Para ele fazer o drink que ele apresentou hoje. Então, é uma coisa muito impressionante o cuidado. Para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão longe, fazer gelo é uma frescura de bartender ou o gelo tem uma importância? O gelo tem total importância. Por quê? Porque um drink, se ele tiver a temperatura e a diluição correta, você vai otimizar os aromas e sabores. Se você errar nessa diluição e temperatura, você vai matar o seu drink. Você não vai extrair o que esse drink, o potencial que esse líquido tem dentro do seu copo. Desde quando os bartenders começaram a prestar atenção a detalhes tão significativos como esse? E isso, em termos mundiais, veio do Japão. O japonês, do Japão? Eu estive agora no Japão. Você sabe que era pra ter ido num bar de drinks e não deu certo. E eu fiquei muito triste por isso. É bom saber, porque é um motivo pra voltar. Sim, que legal, que legal. Então, isso acontece desde os anos 70 no Japão. Em plena era negra da coquetelaria estadunidense, onde só se bebia frozen com mixes industrializados, você ia no Japão e eles serviam para você um whisky com um gelo cristalino, uma esfera lapidada na hora. Quem foi o precursor que levou isso para os Estados Unidos foi um cara chamado Sasha Petraske. Realmente ele entendeu que um drink com a diluição e a temperatura correta fazia toda a diferença. No Brasil, quem trouxe isso fui eu. Foi você o primeiro? Sim, olha, eu fui a primeira pessoa a fazer um gelo artesanal, que um blocão de gelo e cortar pedaço por pedaço, conseguindo direcionar os gases e descartar esses gases e utilizar só a melhor parte do gelo. O nosso repórter, o Saulo Yasuda, né, o especialista em bares, claro, mandou aqui, né, perguntas para você. Você tem vontade de ter uma casa própria ou o Frank é sua casa? O Frank ainda é minha casa, mas eu tenho esse vício da evolução, né? É o que eu falo pro meus meninos, pro pessoal que trabalha comigo, os treinamentos, as aulas que eu dou. Nós temos que criar na nossa cabeça esse vício da evolução. Óbvio, eu quero progredir, eu quero ter uma nova casa, eu quero sempre mais, quero sempre fazer melhor, quero sempre observar os erros que eu cometi no passado e melhorar e mudar isso. Você é sócio efetivamente do Frank ou você trabalha pro pessoal do Maksoud? Então, Arnaldo, depende do ponto de vista. Eu sou CLT, eu sou registrado como CLT, mas eu tenho participação no lucro e eu sou tratado pelo Henri Neto como sócio. Entendo. Para quem vai ao Frank, a experiência é idêntica quando você está e quando você não está? Hoje em dia, esse fato está se tornando cada vez mais uma realidade no Frank. Sim, tivemos esse problema, como todo bar eu tenho certeza que teve, que se o dono está, é uma coisa, se não está, é outra. Hoje em dia, eu garanto para você que se você for sem a minha presença, você será servido com a mesma hospitalidade e com a mesma qualidade dos coquetéis. Saulo pergunta também se existe uma tendência para drinks minimalistas que levem no máximo 3 ingredientes. Total, sem dúvida. Ele tá falando isso com toda a propriedade, porque ele conhece e sabe, sem dúvida nenhuma. O bar mais referência, na minha opinião, dos últimos tempos é o Artisan. Eles criaram um menu de apenas 2 ingredientes. Todos o Artisan os coquetéis. Fica onde? Explica para as pessoas, por favor. O Artisan fica em Londres, no Hotel Leffen.
O Remy Savage é o chefe, e só uma curiosidade, ele votou no Frank pro 50 Best. Encontrei que interessante. Ele falou pra mim, eu encontrei isso, eu encontrei ele, né, que ele é um amor, ele é um gentleman, é um cara lindo, super simpático e competente, obviamente. Aí a gente se encontrou assim, do nada, em um bar em Londres, sem querer, e aí ele virou, você é o Spencer, né, eu votei em vocês. Que bom, né? Que as pessoas estejam olhando para a coquetelaria. Imagina Londres, que é uma das mecas da coquetelaria, olhando para um trabalho de um brasileiro. Isso Sim. É muito estimulante, muito bacana. Uma última pergunta do Saulo. Ele pergunta aqui se está havendo uma retomada dos clássicos. Sim, sempre. E isso tem todo o contexto com o minimalismo que falamos anteriormente. A quase totalidade dos clássicos são drinks com receitas bem simples que vão nessa direção do minimalismo. Sem dúvida, sim. Uma pergunta, né? Você que lida com gente o tempo todo, e essa é uma preocupação, os aplicativos de transporte contribuíram de alguma forma para melhorar essa situação, para as pessoas poderem beber e irem para casa tranquilas? Sem dúvida, contribuíram muito, muito. Eu lembro de campanhas que existiam nesse sentido antes de existirem esses aplicativos, que já indicavam que isso seria uma realidade. Sem dúvida, ajudou demais. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Ai, meu Deus. Quero começar por um assunto delicado. Existem muitos bartenders alcoólatras? Sim, esse é um assunto bem importante que está cada vez mais vindo à tona. Isso acontece por quê? Pela facilidade do contato com a bebida, pelo prazer que ela proporciona? Não só a facilidade do contato, acredito que não pelo prazer, mas pela necessidade de entregar um trabalho que te cobra muito, muito fisicamente e mentalmente. Como você lida com clientes que passam do limite etílico? Hoje em dia, para mim, isso é raro, mas eu lido da melhor maneira possível, cuidando dessa pessoa, desse cliente, desse convidado. Você disse certa vez que dá para contar nos dedos de uma mão quais são os bares em que se bebe bem em São Paulo. Esse cenário mudou ou não? Mudou muito, muito. E eu fico muito feliz com isso. E quais bares você indica? Nossa, são tantos. Riviera, Bar do Tuju, Subiastor, Guilhotina. Nossa, se eu começar a falar, não paro nunca. É o Bar do Imacai. Ou seja, São Paulo avançou na coquetelaria de verdade. Sem dúvida. Já somos um polo de coquetelaria. Eu já acho que eu posso falar isso de verdade, assim. Eu fiquei muito feliz porque você citou 2 restaurantes que têm bares muito bons, o Imacai e o Tuju. Em que bar você não voltaria a colocar os pés? Não sei te responder, acho que todos eu quero colocar os pés. Eu sempre fui muito bem tratado nos bares que eu fui. Não tem nenhum que a bebida seja ruim, que não deu certo? Nenhum, de verdade. Os bartenders viraram representantes de marcas de bebida? Então, isso eu acho que foi uma dificuldade que tivemos em um certo momento da nossa indústria, que os bartenders mal se formavam, já viravam representantes da indústria. Eu acho que isso ainda existe, mas não é tão gritante como foi há 5 anos. O fato de um profissional representar uma marca de bebidas não atrapalha, não limita a criatividade? Sem dúvida nenhuma. Nós somos artistas, né? A indústria vai, infelizmente, contra isso, né? Eles querem volume e lucro. Você tem contrato com alguma empresa? Não. Essa relação do bartender com a indústria acaba por prejudicar o cliente de alguma forma? Sim, prejudica, mas não de uma maneira tão impactante. Porque a essência do bartender é hospitalidade. E isso você consegue entregar de qualquer
maneira. O que prejudica é o produto que você está servindo, não a qualidade, mas a limitação de nuances. O leque tem que ser grande para a coquetelaria, para você atingir todos os paladares. E realmente, se você está limitado com alguma marca, é prejudicial, com certeza. Hoje, quando você chegou aqui, você trouxe vários ingredientes que você mesmo produz, inclusive uma baunilha artesanal. O arsenal do bartender mudou? Eu acredito que sim, mas já estamos começando a viver outro ciclo. Eu representei e continuo representando essa visão gastronômica da coquetelaria, mas agora os conceitos estão mudando, as prioridades estão mudando, mas isso continua, sem dúvida. Nós vamos agora para a nossa melhor, mais gostosa sessão, que não vai ter um prato, mas vai ter um drink, receitinha. O que você vai ensinar, né? Você já falou o nome do drink, eu quero que você repita para os nossos ouvintes, lembrando que você trouxe um monte de coisas prontas e eu queria saber como você vai simplificar isso para que alguém possa fazer em casa. Eu fiz um drink simples, né, da família dos sours, que sour traduzindo é azedo. São drinks levemente azedos, valorizam a base alcoólica. O que eu estou fazendo aqui é um New York Sour, também conhecido como Continental Sour ou Southern Whiskey Sour. A receita dele é um whisky americano, um bourbon, né? Aquele whisky que tem uma característica, mais do que a matéria-prima dele, o que traz a característica para ele é o carvalho americano, tem bastante baunilha. Eu trouxe um xarope caseiro de baunilha para acentuar essa nota. E como que a pessoa faz em casa? É simples, é você cozinhar na panela com fogo médio, partes iguais de açúcar e água, homogeneizar e depois colocar uma baunilha. Com uma fava de baunilha. O segredinho é você cortar aquela baunilha no meio e tentar tirar o extrato dela o máximo possível. Quer dizer, passar longe daquela baunilha de vidrinho, que é um extrato, uma essência, e pegar a baunilha, a fava, abrir e cozinhar com água e açúcar. Falou tudo. Exatamente isso. E depois? Cítricos e um emulsificante. Você pode usar aquafaba, lecitina de soja, clara de ovo pasteurizada, qualquer emulsificante que for do gosto de quem estiver executando esse drink. E para finalizar, um topping de vinho tinto. Pode ser um Malbec, um Cabernet Sauvignon, eu indico esses dois. O Malbec vai trazer mais doçura, por exemplo? Sim, sim. Vai sim. Aí é o que eu falei, fazer em casa é bom por isso, você faz do jeito que você gosta, né? Você não tá servindo outra pessoa, você tá fazendo para você. E mesmo se você tiver os seus convidados, eles... É um lance mais pessoal, mais próximo, né? Então dá para você customizar, fazer exatamente daquele jeitinho que quem for beber vai gostar, vai ficar agradado. Agora que a gente já contou a receita inteira e a gente destrinchou a receita, fala ela de uma maneira bem rápida, o que vai e eu não vou te interromper mais. Claro, whisky americano, cítricos, xarope de baunilha caseiro ou açúcar, qualquer sweetener, qualquer agente de dulçor, emulsificante e vinho tinto por cima. E eu quero dizer que eu vou sair para comer muito bem hoje, porque eu tô com a boca muito bem preparada por esse New York Sour que fez Spencer Amereno Jr. diante dos meus olhos. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o bartender Spencer Amereno Jr. Muito obrigado, Spencer. Muito obrigado, Arnaldo, pelo convite. Como eu já disse, eu sou seu fã e eu me sinto, assim, muito especial de estar aqui, lisonjeado. É uma honra. Até a próxima semana. Um abração a todos.